Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos um tema de palavras de Jesus retiradas do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14. Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E nós vamos falar que Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho que temos para seguir para a felicidade, o amor, né? Renascer. Então, é esse o convite que ele nos faz. Segue-me. Ele fez lá para os seus apóstolos e faz para nós também esse mesmo convite. Porque seguir a Jesus é trabalhoso, não é? Os seus apóstolos tiveram bastante trabalho para passar todos os seus ensinamentos para nós. E eles conseguiram, né? E nós também conseguimos. É trabalhoso, como já disse, mas nós conseguimos sim seguir a Jesus. É esse o convite que ele nos faz. E só temos a agradecer a ele por esse convite, não é? Porque queremos ser ajudados? Queremos, né? Temos as nossas necessidades. Então, basta seguir a Jesus, os seus ensinamentos. Concordo que seguir os ensinamentos de Jesus é um tanto quanto trabalhoso, mas não é impossível, né? É perfeitamente possível. E ele nos dá toda a sua misericórdia, o seu amor e esse convite maravilhoso para segui-lo. Então, temos a necessidade, não é? Não podemos ficar parados. É necessária a nossa ação, né? De seguir, tomar a decisão, seguir a Jesus e buscar os seus ensinamentos e ser mais feliz com tudo isso. Porque as nossas dores vão ser extintas? Não, não vão, não é? Mas nós vamos ter condições de passar por elas de uma forma mais amena, não é? É isso, é essa a proposta, né? Então, necessitamos analisar tudo aquilo que nos acontece e procurar colaborar com a solução dos nossos problemas. Porque a solução está dentro de nós. A gente pede e ele nos dá força, nos dá coragem e nos mostra a solução. E aí nós vamos em frente, não é? Primeiramente, nós fazemos o quê? Temos o maior recurso em nossas mãos, a oração. A oração faz milagres em nossas vidas. Basta termos fé, acreditarmos realmente que ele vai nos ajudar, porque a solução sempre vem. E precisamos, como já falei, da ação. Não podemos ficar parados. É necessário ir buscar, não é? A solução do nosso problema. E, em seguida, arregaçarmos as mangas e seguir em frente, né? Trabalharmos para a modificação daquilo que nos incomoda também em nós, porque não é tudo que nos agrada. Então, estamos incomodados com alguma coisa? Vamos lá, arregacemos as mangas e nos modifiquemos, não é? E não esquecendo que precisamos, acima de tudo, modificar primeiro a nós mesmos, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, não é? É essa ação que Deus, que Jesus espera de nós, o nosso esforço, não é? O nosso aprimoramento. Porque problemas em família, no trabalho, no casamento, na relação social, aonde for, vamos ter problemas, porque, afinal de contas, onde há gente, há problema, né? Então, é normal, sejamos compreensivos, prestativos, carinhosos, né? Porque cada um tem as suas dificuldades. Assim como nós temos as nossas, o nosso próximo também tem as deles. E em todas as situações, procuremos sempre lembrar do seguinte: não fazer ao próximo aquilo que não gostamos para nós, né? Que fizessem para nós. Então,
Essa é a máxima, é a regra de ouro. Então, é o respeito ao próximo, não é? Que Jesus nos deixou. E mesmo que tudo à nossa volta aponte para a revolta, a reclamação, confiemos nas palavras de Jesus, que ele disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta passagem, ele aparece nos mostrando a necessidade da ação. Vinde a mim. E essa passagem está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Então ele nos pede ação, irmos lá, procurar a solução, que é como ele mesmo disse, vinde a mim, é o convite que ele nos faz. Vamos a ele. Conseguiremos ir até Jesus incorporando os nossos espíritos, as virtudes cristãs que ele mesmo nos deixou. Então, vamos incorporar em nós essas virtudes. É difícil? Sim, é trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Então, necessita do quê? Do nosso esforço, como já falamos, né? Então, vamos limpar, procurar aí já trabalhar aí a paciência, né? Limpando o nosso coração de todo rancor, de todo ódio, maledicência, enfim, tantos outros vícios morais que ainda carregamos. Por isso, ele disse, segue-me, né? Então, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, necessitamos ir a Jesus, para de Jesus um dia chegarmos no Pai. Não é? Jesus é o caminho, é o caminho para o Pai, o caminho da vida, o caminho para o amor. Jesus viveu na terra justamente para nos mostrar esse caminho. E esse caminho é o caminho estreito, né? Porque existem dois caminhos. Ele mesmo disse, né, naquela passagem, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Está lá em Mateus 7, de 13 a 14. Então, esses dois caminhos, do bem e o do mal. A escolha é sempre nossa, não é? E então, qual dos dois caminhos vamos escolher? Nós é que sempre decidimos, não é? Esperamos que decidimos o caminho do bem, não é? E como encontramos essa porta estreita, não é? Cheio de amor, cheio de alegria, cheio de boas intenções. Porque em Jerusalém, na época de Jesus, existia uma porta larga. Se entrava em Jerusalém, no final do dia essa porta era fechada. Então, daí só se entrava pela porta estreita. E Jesus usava desses exemplos, que era para todos entenderem, né? Então, para passar pela porta estreita, é necessário que se despojar de tudo aquilo que estava trazendo. No caso, eles levavam lá o camelo, as suas cargas e tudo mais. Mas Jesus se referia a tudo aquilo que carregamos dentro de nós. Ódio, rancor, maledicência, enfim, todos os defeitos nós temos que arrancar de nós, para conseguirmos entrar nessa porta estreita, que é a porta do bem, não é? É a porta do amor, é a porta das criaturas perseverantes, que trabalham na conquista de um amor puro, sem egoísmo, não é? E aí sim conseguiremos entrar por esse caminho estreito, esse caminho íngreme e apertado, cheio de dificuldades e lutas. É a porta estreita que nos levará ao Pai. E lá receberemos a recompensa pelas nossas aflições aqui sofridas e bem trabalhadas por nós, não é? E para isso é necessário nos esforçarmos,
intimamente, sendo calmos, tolerantes, pacientes, humildes, enfim, corrigindo os defeitos em nós e não nos outros, não é? Então, trouxemos aqui para ilustrar e para finalizar uma lenda, né? Diz uma lenda referente à pintura da Santa Ceia. Então, Leonardo da Vinci deparou-se com uma grande dificuldade, que ele precisava pintar o bem na imagem de Jesus e o mal na imagem, na figura de Judas, né? Então, o que ele fez? Ele saiu por aí procurando alguém que lhe demonstrasse a imagem de Jesus, a imagem que representaria Jesus. Andou bastante até encontrar. Certo dia ele estava assistindo um coral, viu um dos seus cantores a imagem perfeita de Cristo. Então convidou-o para o seu ateliê e reproduziu os seus traços, lá os esboços, tudo mais, e passaram-se 3 anos e ele precisava, a obra não estava pronta ainda, ele precisava ainda encontrar o modelo ideal de Judas e estava sentindo bastante dificuldade. Aí o cardeal responsável da igreja estava pressionando Da Vinci e, depois de muito procurar, o pintor finalmente encontrou um jovem prematuramente envelhecido, bêbado, esfarrapado, atirado na sarjeta. Ele imediatamente pediu aos seus assistentes que o levassem à igreja, que Da Vinci copiava as linhas da impiedade, do pecado, do egoísmo, tão bem delineadas na face do mendigo que mal conseguia ficar em pé. Quando terminou, o jovem, já um pouco refeito da bebedeira, porque ficou ali muito tempo, não é? Abriu os olhos e notou a pintura à sua frente e disse numa mistura de espanto e tristeza: "Eu já vi esse quadro antes." Da Vinci perguntou: "Quando?" Não é? Surpreso. E eu não mostrei a ninguém como que ele viu, né? Há 3 anos, antes de eu perder tudo que tinha, numa época em que eu cantava num coral, tinha uma vida cheia de sonhos, era feliz, e o artista me convidou para posar como modelo, como face de Jesus. Então, veja bem, o bem e o mal têm a mesma face. Tudo depende apenas da época em que cruzam o caminho de cada ser humano. Então, pensemos nisso, não é? E que Jesus nos ilumine, ilumine a nossa família, abençoe a todos e que tenhamos muita paz.